música, teatro, dança. Olá. Esse é o núcleo que reúne a arte e cultura da UFESA e que gera talentos. Olá, boa noite a todos. Estamos aqui na O NAC live está em constante movimento. da NAC UFESA. Núcleo de Arte e Cultura da UFESA. É extensão para a comunidade, meu querido é amigo extensão para você. João Alexandre Lima. Queria dizer que é um prazer enorme estar com você aqui, João. Obrigada por Oi, ter Nath. O prazer é todo meu. Estou bastante feliz em estar aqui com vocês. O NAC, certo? Agradece muito a sua presença e principalmente com tudo que você tem a nos passar, suas experiências, nossos debates, né? Que espero que sejam enriquecedores para todo mundo que está nos assistindo agora nesse momento. Todo mundo que tenha desejos, vontades ou que esteja na dança, certo? A gente vai trazer aí várias temáticas dentro de uma só, né? Dentro da nossa live, aquilo que a dança traz, né? Bom, então, inicialmente, eu gostaria de apresentar um pouquinho melhor nosso convidado, certo? E mostrar algumas fotinhas para vocês conhecerem um pouquinho mais dele, né? João Alexandre Lima. Coloca aí as fotos. João Alexandre Lima, artista, bailarino, iniciou seus estudos em dança clássica, contemporânea e popular na Escola de Dança do Teatro Alberto Maranhão e na Escola Municipal de Balé Professor Roosevelt Pimenta, ambas em Natal, RN. Em 2003, integra a CIA de Dança do Teatro Alberto Maranhão, sob a direção de Vani Rose Medeiros, e em 2006 passa a integrar o Balé da cidade de Natal, sob a batuta da coreógrafa Anísia Marques. Atua como professor de dança clássica por 15 anos e fez parte também de um grupo de pesquisa e experimentos em dança e teatro, dança-teatro, o Mobilidade, de Anísia Marques, e Namu Dança Contemporânea. Em 2018, residiu e fez intercâmbio na CIA Lux Boreal, no México. Atualmente, faz parte do coletivo de criação, tendo sido aprovado em diversos editais e festivais, além de trabalhado com diversos nomes importantes da dança mundial, e é professor de artes cênicas da ONG Atitude e Cooperação, trabalhando com jovens de áreas de vulnerabilidade social. Um currículo super recheado, né? O que é maravilhoso. Eu fico extremamente feliz de ter acompanhado boa parte disso, né? Não tudo, mas boa parte. E fico feliz por alguns pontos específicos, como o trabalho da ONG, que é maravilhoso, que é lindo, né, João? Se você puder falar um pouquinho desses pontos principais, na verdade, da ONG, da Lux Boreal, quando você fez esse intercâmbio lá com a Hel. Enfim, um pouco mais das suas experiências, dessa sua trajetória aí na dança. Oi, gente, boa noite. Boa noite, Natália. Então, assim, eu sou muito feliz por todos os lugares porque eu passei. Eu acho que todos eles foram de extrema importância na minha formação. Desde o início, né, quando eu estava naquela fase conhecendo as coisas lá na Escola de Dança do Teatro Alberto Maranhão, que eu participei da companhia, que você também dançou posteriormente. Na escola que eu também fui professor, que eu dei aula para você, né? As nossas histórias, elas sempre se cruzam, né? Isso é muito bacana. E excelente. Depois também no... Não, né? É verdade. E aí depois no Balé da Cidade, onde eu cresci muito, aprendi muita coisa. E vários desdobramentos foram chegando até o momento que eu recebi esse convite para ir para esse intercâmbio lá na Lux Boreal, que é uma companhia dirigida por Angel, que é um ser fantástico, um coreógrafo e um bailarino incrível lá do norte do México, uma companhia referência. E eu tive essa oportunidade de passar alguns meses lá.
e de ressignificar minha dança, de poder mostrar um pouquinho da dança que a gente faz aqui, de absorver muita coisa que eu peguei lá, né, que eu aprendi, pude vivenciar. Mas acho que mais para frente na live a gente pode, né, discorrer um pouquinho mais sobre esses assuntos. E, assim, além de todas as coisas muito bacanas que eu faço, eu adoro ministrar aulas de balé e de teatro, e eu estou nesse projeto também na UNG. É um projeto chamado Encena, dentro da Atitude Cooperação, que o projeto é dirigido por Diana Fontes, que também é uma outra grande mestra na minha vida, né, em grandes autos e espetáculos que percorrem a cidade, que ela é uma mestra nisso. Eu sempre estou junto, sempre como ator, como bailarino, como assistente, e ela me levou para esse mundo, né, da arte e educação propriamente dita, né, saindo um pouquinho do que a gente vê na universidade, que é muito bacana, é muito válido, mas eu costumo dizer que didática 1, 2, 3, 4 não é nada sem a prática, sem o dia a dia. E estar com esses jovens também foi de extrema importância para mim, porque realmente ressignificou a minha vida como um ser político, como artista. Eles não têm, talvez eles não tenham noção de como eles me ressignificaram minha própria dança também. Mesmo que eu lá tenha um trabalho mais específico em teatro, em outro tipo de arte cênica, mas como eles ressignificaram o artista João. Então, é numa área realmente de vulnerabilidade social, na zona oeste da cidade. A gente tem em torno de 120 alunos, trabalha comigo a Bianca Dória, a Diana Fontes, o Leonardo Prata, e são meninos que, pelo viés da arte, conseguem modificar seu entorno, sua escola, sua vida, e é muito bonito esse brilho no olho que a gente consegue neles, e como eles conseguiram também reacender aquelas chaminhas na gente de artista, que ela precisa estar sendo alimentada sempre. Eles são um combustível incrível assim, na minha vida. Que coisa maravilhosa. Eu fico muito feliz de ouvir isso, porque o projeto do NAC em si, ele realmente ele já começou, certo? O NAC, ele é um projeto que ele está como a partir da PROEC, né, da UFESA, é um projeto de extensão, e diferente de muitas universidades, a gente começou com a prática, né? Ele começou sendo no EM, que era o núcleo de música, e vai abrindo as portas, vai abrindo o leque, vai encontrando, se comunicando com as outras artes, e assim a gente já vê vários alunos da UFESA e fora da UFESA também, porque como é um projeto de extensão, nós estamos abertos para todos os públicos, a gente oferece os cursos e a gente vai vendo as pessoas da comunidade, né, a comunidade externa, e também as pessoas de dentro da universidade, a terem a arte como opção lá dentro, né? Então, isso é uma coisa que a gente deve agradecer muito ao projeto, muito extremamente feliz de fazer parte desse projeto, e é isso que a gente fala muito. Eu sou formada em dança, né, pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mas a gente sabe que a prática na arte é tudo, né? Por mais que a gente, né, um sem o outro não é nada, e obviamente que a gente, para poder viver, precisa aplicar. João, É engraçado, Natália, é legal você falar isso, né? Tipo, lá também a gente está fazendo esse caminho, sabe? Diversos alunos nossos estão indo para a universidade através da prática, né, das artes cênicas, do teatro, da dança, do movimento. Eles estão começando a entrar nas faculdades, né, na faculdade de teatro, se interessando por faculdade de dança. E o mais bacana é porque eles se apropriam daquilo, né? Não é só uma informação que eles recebem, eles vão construindo não só o fazer artístico, aquele entendimento artístico, aquela vontade, né, de fazer. Isso é muito bacana. Parabéns à EUNAC e ao trabalho que vocês fazem aí. Exatamente, é o que me deixa mais feliz. Sabe o que é mais interessante? É que eu já começo a ver que tem alunos envolvidos em todas as áreas. Isso, assim, é gratificante demais. Tem aluno que, aliás, eles brigam com a gente para que as aulas não sejam no mesmo horário, para que eles possam ser alunos do curso de música, no curso de dança, no curso de teatro. E dentro desses cursos, a gente oferece, todo semestre eu ofereço coisas diferentes. Tento manter o de dança contemporânea, mas mudo para balé clássico infantil, balé clássico adulto, dança de salão, e assim ainda pretendo
oferecer vários outros cursos para que as pessoas possam realmente experimentar e beber de várias fontes, né? Que eu sei que é importante isso, e que possam ir se descobrindo, ir tendo essa curiosidade, esse gostinho de, quem sabe, seguir, continuar, permanecer dançando ou permanecer envolvido com a arte, que é o fundamental, né? Então, muito bom, a gente já começou aqui com esse grande debate, né, sobre uma das importâncias primordiais da arte na vida das pessoas. E é justamente aquilo que a dança traz, e era sobre isso mesmo que eu ia falar agora. Algumas pessoas, antes de começar a live, me perguntaram aquilo que a dança traz. Por que esse tema, Natália? Bom, a gente está num período de ressignificados, de ressignificação, de resiliência, de muita resiliência. E aí, por causa disso, eu achei muito importante a gente frisar, lembrar, falar, debater, bater o martelo, ficar com aquilo ali, sempre verbalizar a importância da dança na vida das pessoas, a importância da arte, né? E a importância da dança também, da dança dentro da arte na vida das pessoas, da dança da vida das pessoas, certo? Para o mundo, para o Brasil, para tudo, certo? Então, achei importante a gente trazer isso aqui em debate, justamente para essa palavra, essa voz sair, e as pessoas, por mais que a gente enfrente diversas dificuldades, que a gente vai falar aqui nessa live, pelo fato de estar de uma maneira remota, né, e segura, óbvio, para todos nós, mas que a gente não pode transformar isso em ato, né, da nossa vida com a arte, do nosso envolvimento com a arte, num grande ato. A gente não pode deixar esse espaço acontecer na vida da gente, a gente tem que permanecer, tem que resistir, né? E não pode também deixar para depois, porque talvez, certo? Esse seja o momento certo de começar a dançar, esse seja o momento certo de começar a fazer arte, porque seja esse momento que esteja precisando de mais arte no mundo, tá certo? Porque acho que é a forma mais eficaz de comunicação que eu conheço. Eu não posso falar das outras, mas a que eu conheço é a mais eficaz. A arte é revolucionário, né? A arte está nesse lugar realmente que você falou, de resistência. Então, em momentos tão difíceis da gente lidar, como a arte, ainda mais a gente que faz dança, né? A dança é literalmente a arte do encontro. E aí, de repente, a gente perde esse lugar, né, de encontro. Eu fiquei, acho que todo mundo ficou um pouco atordoado no como e o que fazer. Na época, a gente precisou pensar, rever e saber como chegar. Mas eu acho que desistir, não fazer, jamais. É um ato de resistência, é um ato político, no momento tão conturbado que a gente vive. A pandemia evidencia mais ainda, né? Evidencia o problema político que o país vive, evidencia os problemas de saúde, seja mental, e as carências e as falta de emprego, evidencia tudo isso. E pode parecer clichê, né, mas já se disse muito. Imagina o que seria dessa pandemia se não existisse a arte. Então, se não existisse um livro para ler, uma música para ouvir, um espetáculo para assistir, nem que seja por vídeo. Então, por mais que a gente tenha desanimado um pouco, se desesperado outrora, ela também, para mim, serviu para ressignificar, sabe? A gente, de repente, teve que se aproximar do audiovisual, né? A gente teve que flertar com outra área, ressignificar nosso trabalho, aprender um pouco mais para poder chegar nas pessoas. Eu lembro que a gente passou um tempo... a primeira aula que eu dei online foi um pedido seu, inclusive, para o seu estúdio.
E eu disse, eu não acredito que Natália vai fazer isso comigo. Tipo, para mim era categórico, eu não vou dar aula online. Tipo, eu falei para mim mesmo, tipo, logo no início, né? Não estava sabendo lidar com aquilo. E depois que eu dei aquela aula, eu fiquei tão emocionado, assim, porque eu percebi o quão poderosa é a dança, sabe? Quão poderosa é a arte, porque aquilo me tocou de uma maneira, eu estou até me arrepiando agora, me tocou de uma maneira muito bonita, assim, porque eu vi os olhos dos seus alunos, eu vi como chegou, eu vi o meu suor, a cama que eu tirei do meu quarto para poder ter espaço, para poder fazer um exercício. E eu vi que era possível. Mesmo depois disso, eu passei um tempo sem dançar, e agora com a Lei Aldir Blanc, várias proposições que a gente teve, projeto que a gente ralou, escreveu, e aquela confusão toda. Eu lembro no primeiro dia que a gente se juntou para fazer uma aula do professor Sávio de Luna, estava eu, o Álvaro Dantas, o Tásio Menezes, a Thaís Galvão, bailarinos incríveis, e quando acabou, eu olhei e disse, que droga, eu ainda adoro isso, eu ainda amo isso, porque você fica num lugar de desespero tão grande, você fica começando a pensar que você tem que fazer outras coisas, buscar outras coisas, e aí você vê, gente, eu amo isso porque eu sou isso. Eu não tenho outro lugar para ir, eu me senti vivo de novo. Eu me lembrei como no dia que eu dei aula para você, foi esse dia que eu fiz aula depois dessa pandemia, que eu comecei a criar e a construir de novo. Então eu percebi que eu não estou romantizando é, o perrengue que todos os artistas passaram e estão passando, a falta de estrutura, a falta de grana, de verba, a falta do olho no olho no teatro. Eu não romantizo essa falta, mas eu também digo que ressignificou, porque me fez dar aula online pelo Zoom, me fez pensar no produto que chegasse nas pessoas, mesmo através de uma tela, que as pessoas viessem falar comigo emocionadas, porque se tocaram ali, que me fez me aproximar de pessoas que eu não trabalhava antes, me fez ver que eu tinha que pegar meu trabalho cênico e reinventá-lo, redimensioná-lo, nem que seja por agora, mas aí vai influenciar para o resto da vida, porque está posto, né? Fiba, olha só que danada, quando pensamos que está tudo perdido, na verdade não está, mas é porque a arte justamente é isso, a dança está neste lugar, de provocar, de se reinventar, de cutucar e de ressurgir, é tanto que as tecnologias elas estão aí, elas nos ajudam, elas recriam as coisas, mas a arte nunca fica obsoleta, ela está ali sempre, né? Ela é sempre necessária, parafraseando Nietzsche, a arte torna a vida possível. E isso é muito claro para mim, porque eu não consigo perceber sem ser artista. Amém. Que bom. Amém. Fala incrível. Muito bom. Fala emocionante, fala com coração demais, certo? E que tocou várias pessoas, eu não tenho dúvidas disso. Principalmente porque essa mesma aula que você falou, a gente teve essa ideia junto com o pessoal lá da nossa escola, de chamar você, porque nós sabíamos que tinham vários alunos nossos que eram fãs. E que se a gente ter uma aula com o João Alexandre, porque é mais difícil trazer você, precisa de uma logística, nem todos podem, enfim. E quando eles souberam que poderiam ter uma aula com você, eles também fecharam a cama, eles também pediram um celular emprestado, um computador emprestado. E deram um jeito de fazer, porque aquilo também era vontade para eles. Assim como vale a pena citar também, nós estamos falando aqui de pessoas que estão só começando, né? Eu estou falando, na verdade, como você falou de você mesmo com uma grande trajetória na dança, diversas vivências, mas para você também foi difícil. Durante essa ressignificação, essa resiliência que a gente teve que passar nessa pandemia, muitas pessoas sabem que o meu grande desejo é voltar a dançar, né? Como bailarina,
ter alguém para me dirigir, ter alguém para me dar aula, né? Que eu não fique somente dando aulas. E durante essa pandemia, eu recebi um convite de Vani Rose, que é diretora da CDTAN, que vai apresentar o espetáculo depois daqui. E que também fez parte do... Vani Rose foi minha primeira professora. A primeira aula, meu primeiro tandi foi com Vani Rose. Aqui, no início de tudo, me ensinou sobre comportamento, sobre ética, sobre posicionamento. Foi a primeira pessoa que me mostrou o caminho da dança. O caminho da dança. E um aí, beijo, Vani. Ela, né? Beijo! E aí ela me chamou para fazer aula de volta. E eu pensei, meu Deus, como é que eu vou fazer aula? Com um menino pequenininho, Sim. bebê, a outra maior, né? E aí a gente fazia aula com vários professores, e ensaio e tudo, e as crianças, e tinha hora que deixava a comida queimar, e tinha hora que eu via que acabava a aula e a casa não estava arrumada, e eu, meu Deus do céu. Mas, gente, parecia que o mundo podia cair. Porque as crianças estavam comigo ali, né? Então o resto estava tudo bem. Mas eu estava tão realizada de poder estar colocando o meu corpo novamente para se mexer, para falar, para junto com os meus colegas, né, cada um no seu quadradinho, mas de certa forma junto, parecia que tinha um pedacinho de cada um dentro da minha casa, e assim por diante. Então, foi gratificante demais para mim. Então, é sobre essa ressignificação que a gente fala. Nem sempre vai ser do nosso jeito, aliás, as coisas não estão do nosso jeito, né? Não estão do jeito que nós gostaríamos que estivesse. Diariamente, com notícias que quebram o nosso coração, partem. Às vezes ele está próximo da gente, às vezes longe da gente, às vezes há uma comoção geral. Mas, diante de tanta coisa que está sendo difícil passar, não precisa ser mais difícil do que isso. É possível melhorar as coisas através desse fazer, desse simples fazer, através de uma aula, uma live. Exato. Uma coisa simples. Não precisa realmente, Natália, e que a dança sirva de escape, de um dia mais tranquilo, de esquecer tantas mortes que nos rodeiam, né, ultimamente, que ela também possa ser grito, né, que a gente use isso aqui que está entalado através do nosso corpo, que ela sirva para nos divertir, mas que nos sirva também para ser bandeira, enfim, mas que a gente a use, que eu estou feliz até com a fisioterapia que eu estou fazendo. Você sabe que eu machuquei meu pé e a fisioterapeuta, ela fica, ela quer mais, tá aguentando? Eu estou ótimo, ótimo, porque eu estava mexendo no meu pé. Então, assim, que a gente use, que tenha um bebezinho na mão, que corra, que faça mais devagar, mas que não se perca nessa vontade. Se tem vontade de dançar, corre lá no seu estúdio favorito, faz sua aula, experimenta, é um estilo de dança, não é para outro, enfim, usa isso para terapeuticamente também, enfim, a dança e a arte, ela está aí para nos ajudar de várias formas, né? Exatamente. Fantástico. Então é sobre isso, certo? É sobre isso a nossa live. É aquilo que a dança nos traz, certo? Eu acho que vocês conseguiram aí ouvir daí de casa, ou mais importante do que ouvir, eu espero que vocês tenham conseguido sentir, né? E aí eu vou dar seguimento aqui com 3 videozinhos de alunos do NAC, tá certo? Que vão falar exatamente sobre isso. E como foi para eles continuar vivendo as aulas do NAC durante a pandemia. Ok, o primeiro Legal. A dança para mim sempre foi sinônimo de alegria, de amor, de dedicação.
Mas com esse momento que a gente está vivendo, ela recebeu novas representações, novos significados. Dentre eles a esperança, a perseverança e a realização. A dança mais do que nunca se tornou um momento para eu me conectar comigo mesma e me divertir de fato. Esquecer um pouco as angústias e as preocupações que a gente passa diariamente e focar no momento presente. Foi nesse momento que as aulas online e os desafios de dança se tornaram tão essenciais em minha vida, se tornaram um incentivo para continuar buscando mais e mais, me conectar comigo mesma e ser feliz. Bom, gente, pra mim a dança nessa quarentena foi uma hora de escape, certo? Por quê? Porque eu só queria ficar na cama. E eu não tenho sono, nem sono eu tenho, mas eu só queria ficar na cama, não tinha ânimo pra nada, não tinha ânimo pra comer. Eu só queria ficar no sofá assistindo Netflix forever. Mas não é bem assim, né? Que não dá. Bom, gente, pra mim a dança nessa quarentena foi uma hora de escape, certo? Por quê? Porque eu só queria ficar na cama. E eu não tenho sono, nem sono eu tenho, mas eu só queria ficar na cama, não tinha ânimo pra nada, não tinha ânimo pra comer. Eu só queria ficar no sofá assistindo Netflix forever. Mas não é bem assim, né? Que não dá pra esperar voltar ao normal nessa vida, porque a pessoa acaba adoecendo. E eu adoeci. Então, a dança, através das aulas online e dos desafios de dança, foi o que me reanimou. O que me ajudou a ter vontade de querer voltar, me cuidar, me alimentar, de cuidar de mim, cuidar das pessoas que vivem ao meu redor, mesmo de forma distante. Hoje eu danço todo dia. E se puder, eu vou continuar assim. Eu agradeço muito, muitas pessoas que entraram na minha vida e me ajudaram a aumentar cada vez mais minha autoestima, minha vontade de cuidar das pessoas e cuidar principalmente de mim mesma. Olá pessoal, passando aqui para falar o quanto a dança online foi positiva na minha vida. No início dessa pandemia, estava muito depressiva, porque fui afastada das escolas que eu dou aula. Então acabamos ficando em casa e esperando tudo isso acabar, e não acabava. Então surgiu o NAC, com essa professora maravilhosa que é a Natália. E aí começamos esses desafios maravilhosos, que tudo mudou em nossas vidas. E tem esse ditado maravilhoso, que é verdadeiro: quem dança, seus males espanta. Então, a gente viu aí esses 3 relatos, né, de 3 alunas lindas do NAC, mostrando que nem sempre o caminho é desistir. Aliás, espero que nunca seja. Né? Que legal, Natália, ouvi-las, né? Saber que elas são suas alunas. Eu vou rasgar seda para você aqui, porque eu sou seu amigo, mas é porque é verdade. Você é um artista muito incrível e que desperta muito isso na gente quando está em cena com você. Eu já trabalhei com você, já fui aí para Mossoró, já vi você enlouquecer, se estressar, mas já vi você que faz parte também, mas como você cuida com tanto esmero, com tanto cuidado, assim, dos seus alunos, do que você faz. Você passa o dia inteiro, né, envolvido nisso, pensando neles, para eles. É muito bonito. Então, não me espanta escutar depoimento desses, vindo de alunos seus, porque eu sei o quanto você é dedicada a isso que você faz. E é muito bonito, porque é muito o espelho do professor, né? Muito o espelho de quem leva aquilo para a pessoa, de quem oportuniza. E, tipo, se fez essa pessoa, fez alguém, né, voltar a sorrir, a se motivar novamente, a não parar, é lindo, é mágico. E eu acho que a dança tá nesse lugar, sabe? De magia, de poder mexer com nossos brios e fazer com que a gente dê uma guinada, uma reviravolta na nossa vida. Eu sei que você é um grande instrumento para isso, porque eu lhe conheço a profissional que você é, independente agora, sim, de ser minha amiga, a profissional Natália. Parabéns, amiga.
Isso é injusto demais, porque eu estou aqui super nervosa. Olha aí, Oriana Fontes, também professora do NAC, professora de teatro. Jori! Oh, que Sandrinha! vários. Olha aí, maravilhosa. Essa princesa que eu amo. Minha aluna, Letícia Linda. João, eu achei super injusto o que você fez agora, porque a gente já fica mexido com tudo isso e a gente diariamente tem passado, óbvio, todas as pessoas, mas quem faz arte tem passado por várias batalhas, a gente trava batalhas mesmo, sabe? E eu escolhi enfrentar tudo isso com a essência, com a essência da gente, com a essência da dança, que é essa mágica. É como se fosse uma varinha. Não tem como a gente chegar na sala bem, porque antes de chegar até a sala de aula, antes de eu entrar na aula do NAC, antes de eu entrar na aula do espaço, a gente escuta milhares de notícias terríveis do mundo, de familiares, de amigos, sabe, são tantas preocupações, pânico, não tem como você chegar bem. E aí, Sim. ai, eu tô tão arrepiada de novo, já tô com vontade de chorar de novo. E aí eu porta, né? Ou você liga, abre a chamada e você vê a pessoa ali num espacinho bem pequenininho. Quando eu dou aula para as crianças do NAC, sempre eu fico emocionada. Porque eu vejo as crianças, elas se arrumam todas, ficam em casa, certo? Chamam a mãe tem que ficar ali do lado, e elas estão lá prestando atenção em tudo. E para uma criança que está passando o dia inteiro, para ficar presa ali é muito difícil, eu digo, porque eu tenho uma que enfrentou tudo isso para fazer aula. Então, essa magiquinha que eu falo, que é a dança. Ela se torna uma varinha de condão. Imediatamente você consegue esquecer tudo e fica para trás e entra ali. E ali a gente consegue realmente fazer tudo que a gente precisa. Nãos, né? São muitos nãos. São muitos nãos que a gente tem, né, durante o dia e principalmente nessa época. E para aquela criança, para aquele adolescente, para aquele jovem, de repente a dança é um sim. E a gente ser o instrumento desse sim é de uma responsabilidade muito grande. E a gente entender isso, né? Entender que a gente é esse sim. Isso que você falou, né? Do aluno que se arruma, que se espera, que fica ansioso, que vem lá no seu WhatsApp, e você... E você entender que isso é tipo, na verdade, é a grande espera desse sim, deste momento, do momento da semana, do momento do dia, né? Que ele vai ter contato com aquilo. Então, é difícil, é de uma maestria grande realmente ser esse instrumentador, né, ser esse facilitador nesse caminho. Eu sou muito orgulhoso de ser um educador e de arte, né, e poder ser um instrumento para algumas pessoas, assim, eu tenho certeza que você também. E não é um trabalho fácil, não é um trabalho tranquilo, ainda mais nesses tempos remotos e de estrutura que a gente sabe que não é todo mundo que tem condição, que é fácil, às vezes é o celular da mãe, a mãe não está em casa, às vezes não tem internet, e tudo isso, né, todas essas adversidades, e a gente tenta dar um jeitinho de contemplar todo mundo, que todo mundo sai ganhando, e ter esse contato tão bacana com a dança. É verdade, é fantástico, fantástico. Bom, eu vou aqui, nós vamos falar, inclusive, sobre isso, né? Porque tem uma das perguntas, eu não vou nem começar a abordar agora, porque já a gente vai começar a abordar. Mas quando você agradeceu, ou, aliás, disse que era muito feliz por ser educador e educador da arte, né? Mesmo em tempos como esses, eu acho importante frisar que o mais interessante é que o professor e o educador tem sido pouco valorizado, infelizmente, né? Tem sido colocado assim como não fundamental, mas talvez a gente seja tão fundamental, tão não, mas talvez a gente, talvez não, nós somos muito fundamentais, porque eu escuto muito de vários alunos dizerem que a dança é cura,
e a arte é cura. E assim como a gente já viu, já presenciou, já viu curar, né? Nós precisamos trazer a arte como alternativa, certo? Mas eu sei que eu não vou nem A abordar arte... porque ela vai vir, ele vai vir. Tá, Ele tá vai bom, tá vir, bom. Bom, antes de trazer as perguntas, certo? Eu queria aqui colocar mais fotinhas do nosso João Alexandre, para ele ficar todo feliz. Tudo bom. Coloca as outras fotinhas aí, por favor. Fotos dele dançando. Algumas fotos maravilhosas. Titina. Sim. Não poderia deixar de colocar. Bom, algumas fotos, né? Essas fotos de que eu tô de preto ou com a fita negra, foi inclusive um trabalho que eu construí lá no México, né? Que é um solo de minha autoria, o Remendo, que era tipo... Eu construí ele depois que eu cheguei lá, porque ele tinha que ter a influência, né, do que eu vivi no México, das aulas que eu tive lá. A maioria dessas fotos, inclusive, belíssimas, inclusive a que eu tô com Natália lá, são do Bruno Martins, que é um fotógrafo, vale a pena pesquisar, é um fotógrafo de arte maravilhoso aqui da nossa cidade, do nosso estado. Inclusive tá por Mossoró aí hoje, né, Natália? Acho que andou dando uns cliquezinhos por aí. Bom, e inclusive... E essa foto que aparece... Pode falar. Essa foto que eu apareci com você, né, que é do Titine e a Fada dos Sonhos, que é um texto do saudoso Júnior Dalberto, vale ser lembrado também, um cara incrível, que fez esse texto maravilhoso e que nos deixou recentemente, mas que esse trabalho é tão significativo para a gente, né, Natália? Tão bonito, foi tão legal de feito. Marcou demais a minha vida, toda a minha história, faz parte da minha história, Titina. Um dos momentos, já que a gente está lembrando aqui de Júnior Dalberto, foi mais uma vítima que a gente perdeu, né, nessa loucura toda que a gente está vivendo. Ele ter olhado para mim e ter dito que eu era a Titina, que exatamente ele tinha dito, foi uma das coisas que eu vou realmente levar para o resto da minha vida. Foi um trabalho de teatro nosso, né? E foi muito emocionante. E, inclusive, tá? Essas fotos que você falou agora, a gente vai assistir um trechinho maravilhoso do seu solo, tá? Quero que todo mundo assista, todo mundo devia assistir e vale a pena colocar aqui. São só alguns pedaços, tá, gente? Mas se divirtam. Vamos lá, assistir.
Voltamos aqui. Bom, maravilhoso esse solo, viu, João? Parabéns. Tá super parabéns, é um trabalho incrível. Eu tive o prazer de assisti-lo ao vivo. Obrigado. Maravilhoso. Bom, e aí, né? Nesses minutinhos finais, nós temos uns minutos, mas com certeza a gente já abordou praticamente todos os temas. Mas eu vou colocar aqui algumas perguntas que as pessoas fizeram, alguns amigos, tá certo? Que são do meio da dança, que são perguntas extremamente importantes para finalizar aqui nosso debate da forma como eu sempre sonhei, né? Falando um pouco sobre essa importância da dança. A dança é uma atividade artística muito difundida e praticada em grupos, e em muitos casos ela se dá e se constrói na interação entre pessoas. O toque, o diálogo corporal, o contato. A pandemia trouxe uma realidade onde esse encontro passou a não ser mais possível nos moldes que era feito antes. E, ainda bem, que a dança, sendo arte, é um lugar de ressignificação e inauguração de novos modos de fazer. O que eu quero saber é como, para cada um de vocês, esse isolamento interagiu com o seu fazer artístico. Se minou, se trouxe desafios, se aumentou a conexão consigo. Enfim, me falem sobre como foi esse processo para vocês. Bom, primeiro eu queria dizer que a pessoa que me mandou essa pergunta foi o Francisco Júnior, né? Uma pessoa muito querida aí no mundo da dança, que é cheio de indagações, e que foi uma pergunta que a gente praticamente já respondeu antes dele perguntar, né? Porque a gente estava com tanta vontade de falar isso, de falar sobre essa ressignificação, sobre essa forma que a gente encontrou de não transformar isso num campo minado, numa forma de desistir, num não de cara, já que os não já vêm muito gratuitamente, e esse é o momento da gente dizer um sim e pronto, só sim, e dar um jeito de fazer. E a pergunta em si já é praticamente a resposta. Mas fale um pouquinho, João. É isso mesmo que você falou, Nath. Eu acho que a gente já falou sobre isso, né? A pergunta de Francisco, ela já vem junto com a resposta. E é isso, assim, para mim ficou muito claro a questão da potência da ressignificação. Depois da gente se desesperar um pouquinho, a gente poder ver como a gente consegue, como aquilo de repente foi necessário para que a gente pincelasse nossa arte, nossa dança em outros lugares, né? Não só no que a gente já estava, digamos, acostumado a fazer. Repito, não romantizo aí as dificuldades, a falta. Repito também que a dança é a arte do encontro e é difícil ainda, mas que a gente começou em outros lugarzinhos que a gente de repente não entrava, e que isso pode ser muito legal mais para frente, quando a gente voltar a fazer um trabalho presencial. Exato. Eu acho que é exatamente sobre isso, sabe, João? Não é romantizando. Eu acho que de forma nenhuma. O que a gente quer, na verdade, é tentar afagar um pouco tantas dificuldades, sabe? É querer abraçar essa falta, essa dor, justamente do fazer. Os empecilhos são tantos que a gente quer dizer que estamos aqui para o mínimo que a gente puder oferecer, sabe? Uma única proposta de movimento pode ser o suficiente para, de repente, tentar sair um pouquinho. Aliás, a minha oficina hoje, né? Queria agradecer a todas as pessoas que estiverem assistindo, as pessoas que estiveram presentes hoje na oficina, certo? Dança, Criação e Movimento. Foi lindo, e eu tentei fazer exatamente isso, tirar um pouquinho cada um disso tudo, certo? Que a gente vive, e tentar se transportar para um outro lugar. Bom, outra pergunta. É sabido que vocês dois possuem trajetórias bastante significativas em suas cidades e no estado. Ambos já vivenciaram várias e enriquecedoras experiências que eu, como amigo e admirador, conheço bem, e acho importantíssimo que esse discurso se difunda e possa servir como incentivo para as pessoas que pretendem galgar um caminho parecido. Minha pergunta é: como essas experiências construíram o profissional que vocês são hoje?
E vocês podiam também deixar um recado para quem, como eu, acompanha e admira o trabalho de vocês, mas ainda não sabe por onde começar a investir numa carreira profissional na dança. Barra, né? Grave. Disserte, João. Essas perguntas têm que... Essas perguntas de repente, parece que a gente já sabia que seriam elas, né? Porque acho que a gente também, de certa forma, já respondeu um pouquinho, né? Tudo que a gente fez, exatamente tudo, até o que a gente nega, faz parte da nossa construção enquanto artista, né? Eu já vivi várias fases, eu já neguei-me a tentar sair daqui de Natal, eu já saí de Natal para ver uma experiência fora, eu já disse que não dançaria mais em grupo, eu voltei a dançar em grupo, então a gente se diz e se desdiz o tempo inteiro. Eu já disse que não ia mais dançar coreografia, eu danço e faço coreografia, ou seja, é tão cíclico, é tão flutuante, e o bacana é justamente isso, porque se fosse cômodo, se fosse estático, se fosse parado, não era fazer artístico, né? Então a gente se puxa o tapete o tempo inteiro, tudo pode, desde que não seja qualquer coisa. E o conselho que eu daria a quem vislumbra um fazer profissional é o que os nossos professores nos disseram, né, Natália? Estude, repita, faça de novo, e mais aula, e conheça, aprenda e apreenda, vivencie, se permita, não tenha medo de sair do cômodo, não tenha medo de se expor, mas pense em tudo que você está fazendo, ou seja, repito, tudo pode, desde que não seja qualquer coisa. E estudar é imprescindível. Saber o que está fazendo, saber quem veio antes de você, respeitar os mestres, enfim, é isso, gente, não tem mistério, é como qualquer outro lugar, qualquer outro ofício. É estudar, é repetir, é viver. E, enfim, e seja verdadeiro, seja entregue, seja total, não molhe só o pé, mergulhe, meu chapa, que aí não tem como negar. Você não tem como ser artista só na hora que você vai para o palco, né? Quando você decidiu isso, você vai ser artista 24 horas. Por dia. Bom, escutando tudo isso, eu não tenho mais nem o que dizer, porque você contemplou tudo que tinha dentro de mim, né? Dentro da sua fala. É isso, é fazer. Agir, né? Dançar. Qual o maior desafio de se fazer dança no estado do RN? As artes, não só a dança, ela é marginalizada historicamente, né? A gente sabe. Desde de tempos de outrora, de ditadura, ela é sempre marginalizada, assim. Sempre ela é mal vista, né? Um tipo de arte, principalmente, e ela é posta sempre de lado. Vivemos num período que nunca vou dizer que teve excelência, não estou aqui dizendo que tivemos uma excelência no consumo, na produção, na valorização dos artistas. Tivemos períodos e períodos, tempos melhores, tempos piores. Estamos num tempo não tão bom, ao meu ver, claro, né? Onde as políticas públicas elas não fortalecem as artes, elas não são enxergadas como uma coisa primordial e importante. Repito, a gente viu aqui como na pandemia, como nós somos importantes, como a gente precisa das artes, né? Mas nós somos os primeiros marginalizados, né? Você vê aí pessoas falando da Lei Rouanet, uma galera que entendeu ainda o que é a Lei Áurea, né? E está falando de Lei Rouanet e dizendo que a gente mama nas tetas do governo e que isso não é profissão. Ou você faz o quê? Faz dança? Não, perguntando a sua faculdade. Ou seja, nem muitas vezes os nossos amigos entendem, compreendem que isso é uma coisa de extrema importância. O compositor já dizia que a gente não quer comida, né? A gente quer bebida, a gente quer diversão e a gente quer arte. Porque todas as coisas são imprescindíveis para que a gente viva. E a valorização não é um caminho fácil. Mas a arte, ela
é por si só, falamos aqui também já, resistência. Enquanto mais tapa derem na nossa cara, mais grito a gente vai dar e a gente vai sempre fazer acontecer. Eu tenho certeza disso. Ui, é isso aí. É isso aí. Vamos lá, vou pular algumas perguntas, tá? Porque a gente tem pouco tempo. Socorro! Peço até desculpas para quem enviou as perguntas, mas eu vou ter que pular, né? Com alguns temas mais polêmicos, mas eu vou ter que pular por causa do nosso tempo. Que estratégia vocês, professores e professoras, estabelecem com os seus alunos e alunas para que eles entendam e reconheçam os benefícios que a dança provoca em suas vidas e como esses saberes aprendidos e apreendidos por elas, são perpetuados para outras pessoas que não praticam dança? Então, Nossos eu acho amigos que são o mais bárbaros. importante, são mesmo, acho que o mais importante do que ensinar um passo, né, é justamente isso, ser um facilitador nesse caminho de descoberta das artes, que necessariamente pode até não ser aquela dança específica que a gente está passando naquela hora, e que aquela criança, aquele aluno, ele apreenda aquilo e consiga transformar aquele saber numa coisa que pulse nele, que pode ser de repente, eu posso até pegar de exemplo, né, onde eu dou aula de artes cênicas na Atitude Cooperação, e que a gente traz de repente aulas de movimento, ou a gente traz aula de teatro, jogos teatrais, e eles apreendem aquilo, eles entendem o sentido e a diferença que fazem neles, e eles levam aquilo para, de repente, uma ilustração, para uma contação de história, para escrever textos, ou para uma boa oratória na sala de aula. A arte, ela traz diversos temas com ela, né? A dança traz diversos temas com ela, e esses temas eles levam para dentro de casa, eles levam para a escola, levam para o seu meio, e a gente vai trabalhando um pouco de empatia, de tolerância. Não é só se mexer, né? A gente sabe, são outras coisas, e é uma cadeia, é uma teia que vai se desnivelando, vai se enraizando por onde esse aluno passou, sabe? Acho que mais importante, né, de que como ele se mexe, é do que faz ele mexer. E o que faz ele mexer é que vai ser o fator que vai chegar nesse amiguinho, como minha conversa com Natália, como minha conversa com um amigo meu, como minha conversa com um cara no ônibus sentado do meu lado, e que, de repente, a gente aprende, às vezes, numa conversa, né? Sem precisar dizer que está ensinando, só conversando. Imagina dançando. Quantas vezes eu não aprendi com diversos colegas num palco, só com um olhar. E aquele olhar me disse, naquela hora, aquela coisa que eu precisava para descobrir um tantão de outras coisas. É muito subjetivo, eu entendo. Pode até parecer ético o que eu estou falando, não é palpável, porque realmente a dança não é isso, né? A dança se pega, a dança se sente. E mas eu acho que é todo isso. mundo, A você que está olhando aqui, de repente, curioso, né? Curioso para, de repente, isso, pronto, viver e era isso que eu experienciar ia isso. falar. Muitas vezes, uma conversa que você tem com alguém, certo? Pode não ter sido um professor seu que chegou para você, mas uma palavra pode mudar o curso das coisas de uma forma completamente inesperada. Então, por isso que é tão importante também ouvir. Muitas e muitas vezes que eu parei minhas aulas, eu tinha uma aula inteira de balé para dar, 800 exercícios na barra, e eu parei meia hora de aula para falar sobre não desistir, por exemplo. Sobre, por mais que doa, tentar enfrentar o obstáculo com, sabe, com um sorriso no rosto, com talvez se colocando um pouco mais de esperança, acreditando mais em si, ou só sobre acreditar
certo? Porque eu acho que isso é o que faz mais sentido. Se você consegue fazer o seu aluno acreditar que ele pode, ele pode. Ele só precisa saber disso, sabe? Eu acho que mais importante do que você botar ele para fazer 10 mil relevés é você falar para ele que ele vai conseguir subir nas pontas. Se ele acreditar, ele vai conseguir, certo? Vai doer, vai ser sacrificante, vai ser incômodo, mas é aquilo que ele quer, então basta não dizer não. Então, eu fico muito... E que eu subi nas pontas, e o que subir nas pontas dele, de repente, seja outra coisa. E que ele precise subir nessas pontas, literalmente falando, sofrendo, correndo atrás, olhar para você assim, aquela criança que olha para você, tipo, tio, subi, sabe? Para depois enxergar que o subir na dela é outro. É girar no chão, é rolar, é falar. Que seja. Não tem fórmula, né, Natália? Não tem receita, não tem receita. Exato. Aquele é o caminho, né? Eu estou passando por isso agora, né? E eu tento cada vez mais fazer isso, deixar o caminho aberto para os meus alunos, deixar que eles descubram, que eles experimentem, certo? Que eles possam provar desse delicioso sabor que tem a arte. Não somente a dança, né? Aqui a gente está falando de dança, mas a arte. Bom, queria dizer que foi maravilhosa nossa conversa. Maravilhosa. Espero que todo mundo daí de casa que tenha assistido, tenha gostado, certo? Agradecer mais uma vez a essa pessoa incrível, esse artista incrível, que é o João Alexandre Lima. Agradecer por todo esse carinho compartilhado aqui, todas essas palavras, todos esses momentos de reflexão foram muito importantes. Eu tenho certeza que várias pessoas se sentiram tocadas e se fizeram nas suas palavras. Espero que tenham se feito também nas minhas, né? Gostaria de agradecer imensamente aqui ao FESA, que está proporcionando esse momento raro, especial e único. Muito obrigada, toda a Universidade Federal, tá certo? Beijo para todos que fizeram isso. Gostaria de agradecer também a Paulo Gustavo, nosso pró-reitor, certo? Pró-reitor da PROEC, tá? E uma pessoa que incentiva a arte, uma pessoa que luta pela arte, tá certo? Dentro da UFESA, que valoriza, que... Enfim, queria agradecer, Paulo, e dizer que você é necessário. Muito. Gostaria de agradecer também a Carlos Adams, tá? Não tenho o que falar de Adams, porque é um artista, eu considero ele um artista, tá? Então, muito obrigada, Adams, por tudo que você é pra gente. Aos meus colegas, Joriana Pontes, Alisson Dantas, Raíssa, grande artista, e principalmente Bruno Farias, muito obrigada, você foi 10, você é 10, tá? Façam aula com essas pessoas, façam aula no NAC e façam arte de alguma forma, tá certo? Queria mandar um beijo para os meus alunos incríveis e para os meus amigos que participaram, que estiveram aqui assistindo a gente, né, João? Pessoas maravilhosas. Natália, eu gosto muito de agradecer esse bate-papo, assim, realmente foi uma conversa que a gente conversaria, né, amiga? Sentada no café. Sim, a gente conversaria tranquilamente, como a gente conversou agora, lá na Laje de Natália. Então, de Dona Lavínia. Então, assim, eu quero agradecer muito. Eu sou muito fã do seu trabalho, eu sou muito fã do que você faz, eu sou muito fã da cultura de Mossoró, dos colegas artistas aí. Muito bacana esse evento do NAC, eu dei uma olhada, passei em todas as áreas, muitas coisas bacanas acontecendo, de extrema importância. Sinal, quem quiser que entrar no esses Instagram, gritos... @NACUFESA, hein, gente? Vai lá seguir a gente, por favor. Eu tenho certeza, NAC UFESA, que esses gritos serão ecoados e farão diferença
na vida da população, da cidade, do núcleo da comunidade de vocês. Agradecer aos amigos que participaram, tanta gente bacana. É sempre bom falar de dança, falar de arte, porque estamos falando de nós mesmos, né? Enfim, mais uma vez, Natália, muitíssimo obrigado. Estou morrendo de saudade de você e que a gente se encontre prontamente, em breve, quando toda essa loucura passar. E lembre-se, gente, dancem. E quando acharem que tudo está perdido, dancem de novo. Tá bom? Dancem mais um beijo uma vez. grande, muito obrigado. E você que está em casa, não saia daí, por favor, porque a gente ainda tem mais um espetáculo que é o Gonzagando, tá certo? Chame toda a família, criança pode assistir, adulto, todo mundo, tá certo? Chame todo mundo, senta e vem assistir a CDTAN dançar, a Cia de Dança do Teatro Alberto Maranhão com o Gonzagando. Muito obrigada, foi lindo demais. Beijo todo mundo. Música, teatro, dança. Esse é o núcleo que reúne arte e cultura da UFESA e que gera talentos. O NAC está em constante movimento. Núcleo de Arte e Cultura da UFESA. É extensão para a comunidade, é extensão para você.